Bom dia. A Rita Schmidt, a professora Rita Schmidt e o Pedro me convidaram para fazer a apresentação da professora Rita Lenira, que é uma honra, né? Uma honra e um prazer, porque somos amigos. Então, vou fazer uma apresentação breve da professora Rita. A professora Rita Lenira é graduada em Letras, Habilitação Português e Inglês pela Universidade Federal de Santa Maria. Realizou seu mestrado e o seu doutorado em Literatura na Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente ela é professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em nível de graduação, ministrando as disciplinas da área de Teoria da Literatura e de Literatura Comparada. E também é professora no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de Literatura Comparada, trabalhando com a linha de pesquisa Teorias Literárias e Interdisciplinariedade. Ela é pesquisadora, a professora Rita Lenira é pesquisadora então na área de letras, com ênfase em teoria da literatura e literatura comparada, e trabalha com os temas de teoria da modernidade, poesia contemporânea, literatura e outras artes, vanguarda latino-americana e literatura latino-americana. Atualmente ela está com um projeto de pesquisa cujo título é A Dicção Preciosa, um estudo das poéticas do presente, no qual ela se detém na poesia escrita por mulheres de língua portuguesa, poesia feita em Portugal e no Brasil, né? Analisando as questões das forças teóricas que mesclam corpo, imagem, linguagem, né? Dos diversos artigos e capítulos publicados pela professora Rita Lenira, eu vou destacar alguns apenas, né? Entre eles, o Signo, Cisne e Sereia, Notas sobre o Desencontro entre Mallarmé e Blanchot, publicado na revista Letras de Hoje. Dois artigos publicados na Órgão, revista da URGS, né? A Política de Deslocamentos nos Poemas Civis, de João Brossa, e Hibridismo e Autoria, Subversão dos Limites, em Ana Cristina César. A professora participou como organizadora de alguns livros e tem também capítulos publicados em obras. Eu vou citar apenas alguns. Um deles é Poéticas, Políticas do Contemporâneo, Interpelações do Impossível, que está no livro Poesia, Teoria Crítica. Encenações, Imposturas, Intradutibilidades, está no Zonas Francas, né, Territórios Comparatistas, organizado pela professora Rita e pela professora Rita Schmidt. Pensamento Críptico, Peripécias de um Poeta à Procura dos Sentidos, que está no Pau a Pedra, a Fogo a Pique, 10 estudos sobre a obra de Paulo Leminski. Além dessas obras, está no Prelo, um livro, que é na verdade decorrência da dissertação da professora, né, cujo título vai ser publicado pela editora da URGS, cujo título é Guerra e Poesia, Dispositivos Bélico-Poéticos do Modernismo. Não pretendo me estender muito na apresentação, acho que o mais interessante é a gente ouvir o que a professora tem a nos dizer, então passo diretamente a palavra à professora Rita. Obrigada, Rafael, por esse extenso currículo. Eu fiquei pensando, enquanto ele falava, como vai ser a minha apresentação do professor Raul, né? Então, eu preparei um texto. Bom dia a todos, em primeiro lugar, né? Obrigada pela presença. Se estiver muito baixo, ou se vocês não estiverem ouvindo, como eu vou ler, vocês me avisem, tá? Eu preparei um texto intitulado... Dá para ouvir? Não? Vamos ser assim. Alô? Né? Eu preparei um texto intitulado Breves Notas sobre Pedras. Sim? Melhorou? Então, breves notas sobre pedras. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Assim como a personagem de Dante, na Divina Comédia, no meio da vida, ou no meio do caminho, em media res, encontra a entrada de uma gruta. Dessa maneira, em 1928, no terceiro número da Revista de Antropofagia, Drummond encontra a pedra. É uma pedra percebida por retinas tão fatigadas, como um acontecimento inenarrável, incontornável, inesquecível. Uma pedra na qual a teoria e a crítica, de lá para cá, incansavelmente vem tropeçando. E na experiência abrupta e dolorosa desse encontro, vem atribuindo a ela os sentidos de existir, de ser e estar no mundo, ou, mais particularmente, intensificando nela a densidade de palavras e expressões como ideologia, luta de classes, política, compromisso. Ou, inclusive, o termo e título desse ciclo de debates, sustentabilidade. E também os termos títulos dessa mesa, humano, ética, estética. Em todas essas opções, trata-se de uma pedra com maiúscula, que se apresenta no meio do caminho, revestida de suas melhores definições de peso, atravancamento, edificação, monumentalidade. Em estratégia pós-humana, eu queria bifurcar esse caminho e, em breves notas, ao invés de encarar diretamente os termos da crítica, enquanto dói o meu pé a chutar a pedra, ou enquanto oscilo entre as opções imediatas de tentar transpor a muralha ou conviver com ela, proponho olhar outra vez a pedra, lê-la, tirar algo dela, detectar o que vejo enquanto ela me olha. Nem tanto escrever sobre as pedras, traços rupestres, hieróglifos, lápides, gravuras, pichações. Talvez escrever sobre as pedras, a partir delas, litogramatologicamente, com o auxílio de um antropólogo, de um artista plástico e de algumas poetas. Nota 1. Escrita da pedra. No início da década de 70 do século XX, o antropólogo e sociólogo francês Roger Caillois publicou A Escrita das Pedras, trabalho que continuou a desenvolver até o fim da vida, em 78. Mais conhecido pelas considerações sobre o jogo, a guerra e a festa, ou pelo título Homem ou Sagrado, seu livro sobre as pedras, infelizmente, não foi traduzido no Brasil. Interessado não apenas em pedras preciosas, mas também nas mais comuns, nas bem comuns, que provocam fascinação unicamente pela curiosidade da sua forma, tamanho ou cor, o autor observa. Cito Caillois. As pedras possuem um não sei quê de grave, fixo e de extremo, de indestrutível ou de já findo. Elas seduzem por uma beleza própria, infalível, imediata, que não deve prestar contas a ninguém. Necessariamente perfeita, ela, a beleza, exclui, entretanto, a ideia de perfeição, justamente por não admitir aproximações, erros, excessos. Fim de citação. Assim, a beleza e perfeição da pedra, tão exatas, seriam também de impossível alcance. Em oposição à técnica, ao engenho e às atividades industriais, haveria nas pedras, segundo Caillois, modelos de estruturas espontâneas e em latência, ecos longínquos de uma ordem do belo, muito mais vasta e difusa que é anterior à lei dos homens e das artes. Algo atemporal, cito novamente, de extremo, de indestrutível e de já findo, conforme a citação anterior. Trata-se de uma condição mineral, arquitetural, de uma linguagem estrangeira que é avessa à própria ideia de ordem, e nesse sentido, ainda que não orgânica, visceral.
Frequentemente talismãs ou suportes da leitura do sagrado, como as runas ou a bola de cristal, as pedras sustentam um saber que, por um lado, miniaturiza o mundo. Por outro, são objetos de meditações, massagens e hipnoses, suportes do êxtase e meios de comunicação com o outro, em maiúsculas, com o verdadeiro mundo, o sagrado. Tenho esses os nomes de Deus, caos, inconsciente, natureza, poesia. Às vezes, nesse e em outros livros, Kaiowá estende às pedras o que identifica em certos animais, como o que se transmuta em graveto, o bicho-pau, ou a borboleta, que se confunde com a planta na qual pousa para desaparecer, ou o camaleão, que adquire por contato a tonalidade do local e as habilidades do mimetismo. Elas, as pedras, se disfarçam de formas do mundo e de atividades humanas. Pode-se enxergar em suas superfícies polidas pequenas árvores, ramos ou raízes, perfis de animais, rostos de pessoas. Pode-se ler e interpretar ranhuras, repetições de motivos, variações de planos, de cor e textura em relação analógica. E assim, decifrar a escrita das pedras seria ler o humano e as forças da analogia e da homologia como atividades privilegiadas da imaginação. No entanto, essas operações de leitura e as reflexões do teórico levam a muito além disso. Ler o que as pedras escrevem potencializa o poético, o literário, em vizinhança com o sagrado, mas também com o não dito, com o segredo ou com o interdito. A letra pedra é um estar mineral da cultura, em direção ao futuro, como são os mármores brutos potentes de esculturas, e em direção ao passado, como são os fósseis nos museus arqueológicos por vídeos orgânico. A litogrammatologia de Kaiowá faz da pedra, cito, um enigma mais geral no interior da linguagem. Fim de citação. Ou índice, ou traço, de uma experiência quase fenomenológica de dissolução mesma do sujeito na matéria do mundo. Detecta uma espécie de continuidade sem fissura entre os diferentes reinos e aponta para a abolição que psicanaliticamente pênil e sustentável da distinção sujeito-objeto. Tudo isso, dito de outra maneira por Laurent Geny, mais do que sugerir uma humanização da pedra, segue em via alternativa a, cito Geny, uma petrificação do sujeito contemplador. Fim de citação. Nota 2. Educação pela pedra. Se para Roger Kaiowá a poesia e a arte funcionam como cálculos verbais, no mesmo sentido em que os cálculos renais e biliares são as pedras nos rins e na vesícula, improváveis e incômodas mineralizações no corpo orgânico, a educação pela pedra, em João Cabral de Melo Neto, por um lado, prevê os rigores da razão construtora, as lições da moral, da economia e da poética, em processo formador que se dá de fora para dentro. Por outro lado, no espaço do sertão, faz surgir um mundo seco de uma desertificação que é pré-didática, em movimento que vem de dentro para fora. Vou ler a educação pela pedra. Uma educação pela pedra, por lições. Para aprender a pedra, frequentá-la. Captar sua voz enfática e pessoal. Entre parênteses, pela dicção ela começa as aulas. A lição de moral, sua resistência fria, ao que flui e a fluir, a ser maleável. A de poética, sua carnadura concreta. A de economia, seu adensar-se compacta. Lições da pedra, parênteses, de fora para dentro, cartilha muda, para quem soletrá-la. Outra educação pela pedra, no sertão, de dentro para fora e pré-didática. No sertão, a pedra não sabe lecionar, e se lecionasse, não ensinaria nada. Lá não se aprende a pedra. Lá a pedra, uma presença de nascença, entranha a alma.
Na paisagem do sertão não se trata mais de aprender com a pedra, mas de ser pedra. E essa é uma condição que não envolve uma busca poética, e sim uma maldição de nascimento, um tipo de moléstia herdada. Cito: você entra no mar, mas é deserto, areia empedrando até os ossos. Dizem os versos de abertura de um poema de Duda Machado, intitulado Margem de uma Onda. Em Cabral, a educação no descampado, no mar que secou e na precariedade não acontece por transmissão ou dom, mas por contágio e falta. E a escritura das pedras, dadas a ver entre parênteses nas duas estrofes do poema de Cabral, remete aos limites do hermetismo, em formas e dicção quase incompreensíveis e praticamente ilegíveis. São efeitos das doenças da pedra, seu tumor, seu câncer, seus carunchos. No mundo pétreo, para Cabral, se o fora é seco, o dentro pode inchar, entumecer ou até mesmo engravidar. No poema a seguir, doença e saúde se confundem. Eu vou ler a doença do mundo físico. Existe a pedra muscular, sã, muito embora tumefacta. Exemplo, a pedra carioca, pedra de couro tenso, grávida. Há uma magra e sã, mas a pedra magra, em geral, é cancerosa. O mar, nordeste, escamado, bom para ruínas arqueológicas. E há uma ambígua, a do elefante, vista de longe é pedra prenha, estuante e sã, pedra carnal, pedra animal, mais do que pedra. Mas que de perto é pedra murcha, tapera, doente, carunchosa, e se de animal, de um animal que fosse ruína arqueológica. O tumor do Pão de Açúcar e os contornos de um ex-animal fossilizados em paisagem, esquadrinhada pelo olhar. De longe, as formas e o porte de um elefante. De perto, a ruína e a tapera. Pela exposição arqueológica do conhecimento científico, as pedras, refratárias ao ensino, com seus corpos às vezes grotescos, hiperbólicos, mal educados, submetem-se ao escrutínio dos pontos de vista. Ao escrutínio dos pontos de vista, mas respondem com o silêncio ambíguo de morro ou de pirâmide. Nota 3. Espaço da pedra. Conta o biógrafo Vasari, contemporâneo de Michelangelo, que o artista, depois de terminar a obra Moisés, diante de formas humanas tão perfeitas, teria batido no joelho da escultura e pronunciado: parla. Entre a natureza e a escultura, entre a materialidade e a presença do impalpável, o artista Henrique Samar desenha um percurso inédito pelo jardim do Museu Rodin, em Paris, através de duas instalações: Pedras de Vagalume, Pierre de Botticelli, e Vozes Teixos, Devoir de Yves. É um conjunto visual sonoro montado na vizinhança de duas grandes obras de Rodin, muito conhecidas e procuradas: O Pensador e As Três Sombras, e que dialogam com elas. O artista se autodenomina um buscador-coletor de imagens e sons. E segundo a curadora da exposição, Amélie Lavin, cito: seu trabalho se nutre de um diálogo constante com a natureza, em uma demarcação que junta uma forma de relação arcaica com os seres vivos e uma extrema sofisticação de dispositivos técnicos, mesclando-os nas obras, conectando e desconectando homens e paisagens e problematizando nossa percepção dos lugares. Fim de citação. As pedras, espalhadas na distância que vai de O Pensador até As Três Sombras, são previsíveis em um jardim, mas em seu estado selvagem estabelecem tremendo contraste com as esculturas, os mármores inacabados, os bronzes e as fontes. São 11 blocos de granito natural coletados na Serra da Estrela, em Portugal, que mantém sua cor e formas, mas passaram por uma alteração muito leve e delicada que os torna pedras vagalume. Receberam pequenas perfurações, nas quais estão incrustados dispositivos que o artista denomina de pequenas máquinas solares, de 8 centímetros de diâmetro, para captação de energia solar. De dia,
O pontilhado dessas pedras, em pequenos círculos óleos de tons esverdeados, misturados ao musgo, sugere jardins em miniatura, jogos de textura, ou remete a um estranhamento como deve ser o de se estar na presença de um meteorito, por exemplo. À noite, ao anoitecer principalmente, transformados em vagalumes, esses olhos minúsculos de pedras são suaves pontos de luz que povoam a superfície dessas pedras e, imóveis, montam uma atmosfera encantatória. A instalação sonora envolve um conjunto de coníferas, os teixos, dispostos em torno de um pensador e também nas imediações de as três sombras, que recebem e distribuem sons de uma árvore para outra, sem equipamentos visíveis. O artista gravou as vozes femininas das funcionárias do museu, suas respirações, risos, sorrisos, sopros, sussurros, balbucios harmônicos e desarmônicos, e produziu um trajeto espacial, não linear, com elas. O visitante é surpreendido porque não localiza esses sons, que se movem, enfatizando a doçura e os mistérios do jardim, mas também perturbando a percepção habitual e tornando mais complexa, a partir dessa instalação, a relação entre as esculturas permanentes e o ambiente. Em entrevista, Samar comenta a respeito da combinação entre pedra e planta no meio do caminho do jardim. Cito Samar. Elas formam uma instalação visual e sonora, feita de gravidade, mas também de luz e movimento. Em sua entrada no coração do museu, o visitante vai descobrir as pedras luminosas em simultaneidade com os sons gerados, de maneira a perceber um jogo de ecos e deslocamentos que produzem um efeito fantasmático. Fim de citação. O que as pedras devolvem em luz remete, à distância, às formas esculturais que sempre estiveram ali, ocupando o espaço, as famosas referências monumentais de Rodin. Por outro lado, o que as árvores devolvem em sons recupera o lugar de origem das vozes, a proximidade com as mulheres que trabalham quase invisíveis no museu. Assim, o que se põe em cena é a potência dramática dos objetos, um jogo entre a presentificação e fantasmagoria, representação e apresentação, no qual também, finalmente, pedras se deixam ver e árvores cantam. Nota final, brinco de pedra. Paula Glenadel, além de dar aulas de literatura francesa e de publicar textos teóricos, também escreve poesia. Cito do seu livro Quase uma Arte, um poema que convoca os elementos da nota anterior em variação importante. Leio o poema da Paula. Pedra e planta. Então, cega eu sigo. Cega uma salva, da pedra pela pedra. Falta ainda saber por que, por quem, ou de quem, pelo quê. Na evidência, sigo, desejando que a planta parta a pedra. Esse poema retorna à bifurcação do início, com Drummond. Retorna, mas segue. Ao contrário das pedras de Henrique Samar, evidentes, videntes, da nota anterior, o poema de Glenadel aponta não o excesso de luz, mas a privação dela como possibilidade de seguir adiante. Na invidência, sem visão ou sem competência de previsão, na ignorância, por quê, por quem, ou de quem, pelo quê, traça uma rota de fuga ou uma linha de sobrevivência, que faz o caminho do avesso, talvez do subterrâneo, pois o jeito de uma planta partir uma pedra é de baixo para cima, forçando seus ramos a crescerem em direção à superfície, ocupando fissuras, alargando-as, rompendo a pedra. Pode-se supor que há um túnel, uma toca, um labirinto, um desvio sob a pedra, e que o eu poético, como Ariadne, descobre as estratégias de andar na escuridão, de errar, guiado pelos outros sentidos e armado de um desejo de enfrentamento da inflexível pedra pela flexível planta, em devido vegetal.
Beatriz Azevedo, além de ser atriz e diretora de teatro, cantora, compositora, ela musicou poemas de Raul Bopp e Oswald de Andrade, por exemplo, também escreve poesia. E de seu livro, Peripatético, cito 2 poemas, bem curtos. O primeiro, sem título, é: Pernas abertas, descobertas. É bom ficar parada, pedra sagrada, assim sentada nas palavras. Todo airado, aberto em vogais finais e muito rítmico, o poema atribui à matéria pedra ou palavra, o que o teórico Mário Perniola denomina, a partir dos estudos de Walter Benjamin, das passagens, a respeito do fetiche e da mercadoria, o que ele denomina de o sex appeal do inorgânico. Fenômeno através do qual o mundo contemporâneo se reconhece e que surge, segundo ele, cito Perniola, do conúbio entre o extremismo especulativo da filosofia e a invencível potência da sexualidade. Fim de citação. Assim, voltando ao poema, na confusão entre pedra e pernas, coisa e sagrado, circulam sem se fixarem os pontos de referência do ser estar no mundo, ou no caminho, e os gestos que são descobertas, afastar as cobertas, desocultar, liberar a passagem entre o orgânico e o inorgânico. Nos versos, ficar parada e assim sentada, se sobrepõe a imobilidade do corpo e a carnalidade da estátua, em trânsito circular. Um poema mínimo, também de Beatriz Azevedo, de apenas um verso, ao conjugar objeto e ação no mesmo termo, serve de desculpas para concluir essas notas, miniaturizando a pedra. Seu título é Brinco. Eu brinco com as palavras. Em gema, leve e preciosa, adereço e brilho, jogo e lavra, um eu, se escreve e se inscreve, em pares espelhado, em pares espelhados. Eu palavra, palavra eu. Eu brinco, brinco eu. Eu pedra, pedra eu. Cascalho, pepita, corpografia do dizer e do dizer-se. Uma coisa móvel, sensual, sensorial, senciente, que irradia. É isso, obrigada. Rita, conforme você falava, 3 noções de pedra me vieram à mente. Eu não sei exatamente o que fazer com elas, mas eu gostaria de todo modo de ouvir, se é possível você falar um pouco mais a respeito disso. A primeira é a pedra, e acho que todas elas estão conjugadas de alguma forma com a questão do humano e ao mesmo tempo com o problema da sustentabilidade ao mundo. A primeira é a ideia de pedra como lei, Moisés e as tábuas da lei, a lei que se escreve na pedra. Não sei fazer nenhum outro comentário sobre isso, mas enfim, me parece que é uma dimensão, uma espécie de solidificação de um humano, de um traço humano, que vem a partir da própria pedra, da lei que se escreve na pedra, imutável, etc. A segunda apareceu de alguma maneira na sua fala, que é a ideia de fóssil, e aí uma espécie de escrita da própria história da própria natureza na pedra, uma certa solidificação de uma natureza já extinta ou qualquer coisa do tipo, que acaba se fossilizando. Também ela, o orgânico em pedra, e não o contrário, a pedra orgânica em orgânico. E por fim, a lápide, que é também uma espécie de pedra, ou de, enfim, de imutabilidade, ou engessamento, o que quer que seja, de cadaverização até da própria vida. Eu não sei, Rita, não é propriamente uma pergunta, mas enfim, são 3 sentidos da palavra pedra, e você pode eventualmente falar de algum poema ou de alguma noção que pode estar presente nessas questões todas, a gente pensar. É basicamente isso. Olha, obrigada pela pergunta ou pelas observações. Realmente, quando eu estava escrevendo esse texto, quando eu vi essa exposição do Éric Samar em Paris, no Rodin, foi ali que eu pensei em escrever esse texto. Até eu falei para a Rita Schmidt, inclusive,
esse texto é dedicado a ela. Foi uma experiência nossa, assim, a partir de uma experiência de convívio com essas pedras, né? Ali eu pensei, pô, achei o caminho para falar do pós-humano como eu gostaria de falar. Mas falar sobre as pedras nossa, eu tive que fazer um recorte, teria muita coisa para dizer, né? A pedra é anterior, muito anterior ao mundo, como tu fala, né? É um mundo que meio que se constrói o que se depois se denominou a humanidade, o humano e tal. A partir dessas pedras, da pedra da lei, a partir das pedras da primeira formação geológica da Terra e tal. A gente pode ir para várias teorias. Então, eu acho que a pedra nos constitui, né? Por um lado. E a pedra da lei, por um lado, é a palavra da lei, a força da lei, a questão da injunção do conhecimento, que é uma coisa que eu falei do começo, a pedra com maiúscula. Aí que eu coloco a pedra da lei, né? E também, ao mesmo tempo, a condenação, né? A questão do ídolo de pedra, ou da representação do sagrado, né? Como pedra. Isso também acho que está junto. Tá, ao mesmo tempo, a lei, o dito, e ao mesmo tempo o interdito na pedra, né? Nessa primeira pedra. Eu gosto dessa ideia do fóssil, do inorgânico tornado pedra. Eu vejo bem uma dimensão do que eu entendo como, de certo modo, pós-humano. Não pós-humano no sentido de tempo que passou, mas de um tornar-se pedra, né? Do orgânico. Por exemplo, aqui tem uma região lá no Rio Grande do Sul que chama Mata, que eu quando era criança, eu convivia muito com esses fósseis, né? Esses pedaços de planta tornada pedra, né? A gente enxerga as ranhuras, a gente enxerga os desenhos, é uma madeira pétrea. É muito curioso isso, né? E que se relaciona também com a terceira pedra da lápide, né? Que é a pedra por onde se escreve o corpo que está embaixo, enterrado, se tornando, voltando à condição, não digo pedra, mas a mineral, né? Ao pó. Que daí fecha de novo com o discurso bíblico. Então, eu acho que a pedra ela passa por esses lugares e para a gente, para a teoria, é um objeto, digamos, um lugar teórico muito interessante, né? Eu pensei em usar o Kaiowá também porque esse ano completa 100 anos do nascimento dele, né? O Rogério Kaiowá nasceu em 1913, nós estamos em 2013, e eu encontrei uma revista de literatura em homenagem ao Rogério Kaiowá. E eu já tinha lido ele em Florianópolis, né, com o professor Raul, em Florianópolis, mais com o trabalho de guerra e festa, que é uma coisa que eu trabalho mais, né? E a escrita das pedras, o mimetismo, eu lia, conhecia, mas não tinha trabalhado. Então, achei que seria um bom caminho para pensar o pós-humano. Eu quis fazer esse trajeto bem conhecido do Drummond, do Cabral, né? Escolhi propositalmente isso, sabendo que se tratava de um ciclo que envolve professores e sabendo que o poema do Cabral está na lista de textos para o vestibular, né? Então, quis escolhi por um lado fazer esse caminho, mas também pensei em escolher o caminho da modernidade, que é o do Kaiowá, que é um estudo antropológico, mas muito antropológico fora dos padrões, né? Ele não é um antropólogo convencional, nunca foi. Da modernidade, lendo a pedra, né? E do contemporâneo, essas duas poetas, né? Uma mais que estuda Mallarmé, que é a Paula Benavel, que é uma especialista nos franceses. Então ela tem toda uma leitura do poema a partir de uma racionalidade moderna, do pensamento de construção e tal, mas ela está discutindo, questionando, criticando esse lugar, né, também nos seus poemas e nos seus textos. E a outra mais, digamos, como ela é atriz e trabalha com o corpo, e tem uns poemas que é para escrever no chão, e tem umas coisas mais experimentais, ela vai para um lado mais, digamos, entre aspas, né, para o vitalista. Sem abrir mão da questão da palavra. Então eu achei que seriam duas visões mais atuais sobre a pedra, que de certo modo retomam a leitura das pedras, retomam a pedra do Drummond, a pedra do Cabral, mas vão tentar
fazer aquilo que eu disse, né? Enquanto o pé está doendo, que a gente bateu na pedra, esmarrou, e essa palavra da lei, nesses interditos, pensar o que a literatura pode, aí eu entro na pergunta da sustentabilidade, o que a literatura pode fazer com a pedra, né? O que a poesia pode dizer à pedra. Eu gosto muito desse poema final, Brincos, porque envolve a mesma palavra, brinco, o objeto, a pedra, e a ação, né? De brincar, jogo. Eu acho que essa é uma possível resposta, eu gosto muito dela. Não sei se responde. Acho que temos tempo para mais uma manifestação, mais uma pergunta, uma colocação, um comentário, professora. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a Rita por essa dedicatória do texto. E eu compartilhei com ela essa experiência no jardim do Museu Renaudin. E foi, assim, uma experiência para mim extraordinária. Ela não sabe, vai saber agora, que eu coleciono pedras. Tanto no jardim, quanto pedras pequenas de todos os lugares possíveis no meu próprio quarto. Eu tenho uma fixação por pedras. E agora, com o texto dela, o texto me deu uma explicação do porquê que eu gosto tanto de pedras. E essa instalação, em meio às famosas esculturas do Rodin, elas me causaram, e nós compartilhamos esse momento, uma sensação indizível. É extraordinária e é estranha, e a gente não consegue verbalizar, porque ao mesmo tempo que a gente se concentra nas esculturas, a gente está vendo esses outros objetos, pedra, né? Essas pedras enormes, e ouvindo esse som que é um murmúrio, não é das falas das pessoas, das mulheres, é tipo de um murmúrio que quase me lembra o coral das tragédias gregas, porque o som é arcaico, ele tem uma tonalidade diferenciada, e ele vem em ondas, e a gente não sabe de onde vem, e a gente está perto das árvores, das pedras, das esculturas. Realmente foi uma experiência que não pode ser traduzida em palavras, apesar das minhas explicações. Então, eu quero dizer que eu gostei muito do teu texto. Ele foi muito revelador para mim mesma, porque eu tenho tanto fascínio pelas pedras. Obrigada. Obrigada, Rita. Foi bom tu mencionar a questão do som. Eu acho que eu não consegui descrever esse trabalho sonoro do Samba aqui no texto tão bem como ela falou agora. Ele grava sussurros, sons, glossolarias, coisas assim muito desconectadas e ao mesmo tempo passadas por uma gravação, por um equipamento, ela meio que transforma essas vozes. Então são vozes femininas, a gente percebe, mas tem essa coisa que passa por um metálico. Então essa dimensão pós-humana que eu estou tentando captar aí, né, passa por isso também, né? São vozes humanas passadas por uma máquina, por uma distribuição de sons, por um equipamento, e que resultam, isso que ela disse, parece uma espécie de retorno do arcaico, retorno ao tempo, né? Ou quase que um lamento. Também. Que fica muito interessante porque elas viajam pelas árvores e te pegam por trás. Tu tá atrás, às vezes ouve aqui, daqui a pouco está do outro lado. Então provoca um desconcerto, né? Um desconcerto sensorial. E isso em torno do pensador do Rodin. O pensador está lá duro, pensando, né? E isso tudo acontecendo, é muito legal. Assim, eu achei muito interessante porque dá um contraponto, eu disse que eu queria, da monumentalidade da pedra com nome, com identidade, com assinatura, né? E essa outra das luzinhas, dos vagalumes, né? Ou do som meio metálico que circula. Isso é uma obra que puxa mais para uma coisa do impalpável, né? E não tanto da firmeza da pedra. E ainda assim passa pela pedra.
Rita, eu acho que a escritura das pedras talvez demonstre que a arte é anterior ao homem. E se a arte é anterior ao homem, a pedra é justamente esse limiar de Geschichte, de proto-história, que se comunica, como previa Benjamin, com a pós-história. E é por isso que nos fascina. Sim. A pedra nos antecede, né? A pedra nos prefigura, talvez, né? Eu acho muito legal esse gesto do Kaiowá de ler na pedra, né? E ler na pedra em dupla face. Ele lê o homem, mas também lê algo que veio antes, né? Que constitui o homem. Obrigada pela observação, professor.